Olá pessoal, eu sou Douglas Gabriel e está começando agora na Rádio Unaep a nossa entrevista ao vivo do canal Memória da Imprensa de Ribeirão Preto. O nosso canal é um trabalho da 8ª etapa do curso de jornalismo aqui da Universidade de Ribeirão Preto e ele foi criado para contar as histórias de quem participou e ainda participa do começo das principais emissoras de mídia aqui de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que tem história para contar em rádio. Aqui em nossa cidade apareceu a primeira rádio do interior do Brasil. Para você saber, na cidade surgiu essa primeira emissora e a 7ª do país. A primeira do interior e a 7ª do país. Da nossa cidade saíram grandes jornalistas e radialistas que brilharam e ainda estão brilhando em todo o país. E quando falamos de rádio aqui em Ribeirão Preto, alguns nomes são sinônimos dessa mídia que acompanha o povo brasileiro há 96 anos. E um desses nomes está aqui ao meu lado, José Carlos Caparelli Júnior. Carlinhos Caparelli, um dos filhos de José Carlos Caparelli, que agora há pouco, no último dia 2 de dezembro, acabou completando 84 anos de vida. Carlinhos, muito prazer, obrigado por você atender o nosso pedido e estar aqui conversando conosco na Rádio Unaep. Rapaz, eu que fico muito feliz por isso. Obrigado a você, ao Thiago, a toda a tua equipe pelo convite, aquele menino que saiu agora, o Andrei. O Andrei também, enfim, toda a tua equipe. É isso, amigo. O que você quiser perguntar, só não peça dinheiro emprestado. Aí é de complicado. Resto, vambora. Quando fala em dinheiro para jornalista, radialista é complicado. Principalmente nós do interior. Exatamente. Mas a dona Carmen empresta. Ela conhece a dona Carmen? Sim, a minha fiadora. Ei, grande mãe. Sem ela eu não estaria aqui hoje. Grande mãe. Porque não teria condição de pagar a faculdade. Eu de vez em quando, aos sábados, mando um alô para a dona Carmen em Santa Cruz. Um abraço para a senhora. Também, ela está ouvindo lá, todo sábado a gente está ouvindo. Dona Carmen, um beijo para a senhora. Bom, antes de falar da sua carreira, é impossível a gente não falar da carreira do seu pai. Já são quantos anos de carreira do JC? Fora esse período que o pai está doentinho, está afastado do microfone, a gente espera, a gente torce para que ele consiga voltar. Teve um AVC há 3 anos, há 2 anos, isso no primeiro. Aí teve um segundo AVC que veio muito forte e a gente fica rezando, agradecendo a Deus pela vida brilhante que meu pai teve. E a gente vê, Douglas, acima de tudo, uma coisa, eu não sei se tem a ver. Não sou médico, não sou entendido no assunto, mas a gente vê o pai deitado, cara, sem uma ruga na testa, sem uma ruga nas pernas. Eu acho que ele fez algo na vida dele absolutamente prazeroso a vida inteira. Ninguém disse a ele, você vai ser mecânico, você vai ser padeiro. Não, ele decidiu a vida, cantante e falante. Então, eu acho que isso fez do meu pai um homem muito feliz, entendeu? E agora está doentinho, já faz 2 anos, eu tento substituí-lo num programa que nós temos lá na CMN até hoje, que a CMN, aliás, veio daqui, veio da Unaep através da Renascença Antiga, né? Aí quando foi lá para a proximidade de Jardim das Pedras, virou CMN por conta do Wilson Tony. O Zé Wilson Tony que deu Central Mogiana de Notícias, virou CMN. Mas enfim, estou lá tentando substituir ao meu pai, e meu pai teve uma carreira muito, mas muito brilhante em Ribeirão Preto. Não só porque apresentava 3 programas diários, no microfone, o microfone, né, nos estúdios, mas também aos domingos ele tinha programas de auditório. Ou na PR7, ou na 79, ou depois eu trabalhando com ele como porteiro de programas de auditório no Salão Paroquial da Vila Tibério, lá na Santos Dumont, e depois lá no Mogiana, lá na Avenida 1º de Maio, onde era o campo do comercial antigo. Ou seja, desculpa, eu tô com uma gripe meio forte desde ontem, tá meio entupido aqui, rapaz, muito ar-condicionado, eu adoro. Costumo dizer que raramente ele me faz mal, mas dessa vez fez. Sábado à tarde, trabalhando na rádio, botei no último grau. E aí ontem comecei a passar mal, tive um pouquinho de febre, mas enfim. E o pai teve uma carreira brilhante. Aliás, meu pai, já com 12, 13, 14 anos de idade, em São Paulo, que ele é paulistano, ele já cantava, ele já participava de programas de calouros. Para você ter uma ideia, uma coisa que o pai sempre me contou, é que ele disputava programas de calouro, principalmente você que tem mais de 50 anos de idade vai lembrar, com Agostinho dos Santos. E chegava a ganhar do Agostinho dos Santos. O Wilson Miranda, olha só que loucura. E ao mesmo tempo, Carlos Gonzaga. Eram 3 grandes nomes que meu pai dizia, e invariavelmente quem apresentava esse programa de calouros, dentre muitos nomes daquela época, um deles que eu me lembro, era o Adoniran Barbosa. Então meu pai era de uma trajetória muito, muito fantástica, cantando a vida inteira, desde menino, desde jovem. Aí veio para Ribeirão,
De uma hora para outra, o Silveira Lima, que foi quem, na verdade, colocou o Silvio Santos na carreira artística, descobriu meu pai. Pegou e falou, escuta, meu pai chegou no dia 2 de fevereiro de 57. Logo no dia seguinte... Mas ele já trabalhava com rádio lá em São Paulo? Só cantava. Só cantava. E aí, daí pouco tempo que ele estava em Ribeirão, o Silveira Lima falou, rapaz, não, aí virou locutor, mas o Silveira foi quem fortaleceu a carreira do meu pai. Você precisa continuar, você fala muito rápido, canta bem. Não precisa nem dizer, isso meu pai contava, né? Mas você fala de uma maneira muito bacana, muito agradável. E meu pai virou locutor e completou agora, se a gente for contabilizar, no próximo dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, o protetor da garganta, o pai completa em Ribeirão Preto de rádio 60 e tantos anos, né? E o nome dele é um nome referência, tanto é, sem da última dúvida. Vez que o Heraldo Pereira esteve aqui, inclusive eu gravei o vídeo e mandei pro Cássio. Não sei se você lembra aquele vídeo. E eu e o meu irmão Jairnei não estivemos nessa homenagem. Primeiro porque nós não sabíamos, confesso, da homenagem. Sim. Que ele se referiu a 3 pessoas que o ajudaram muito na carreira, né? E uma dessas pessoas era meu pai. E ele colocou um vídeo, um DVD do meu pai, se não me engano, com o pai cantando. Isso deixou a família inteira absolutamente feliz por essa lembrança. E eu estava lá, foi lá no Shopping Iguatemi, numa das palestras da Revide, quando tinha completado 30 anos. 30 anos. E mas ele foi anos e pouco, e o pai já estava doente. Porque a Revide já está com 32 e alguma coisa. Isso, foi no aniversário de 30 anos da Revide, o Heraldo Pereira citou o nome do seu pai, mesmo. Uma das referências. Se não me engano, o Antônio Madrini. É outro, eu não lembro se foi o Wilson Tony, eu não lembro quem foi. Eu sei que o terceiro nome foi o meu pai, ele falou, vamos ouvi-lo cantar. E jogou o pai cantando, rapaz. Entendeu? Foi muito emocionante. E eu não sei o que tinha, não sei se eu tinha uma apresentação, um evento. O meu irmão também não lembra exatamente o que tinha. Não fomos. Quando nós soubemos que o Heraldo lembrou do pai, eu costumo dizer o seguinte, hoje os meus filhos têm 28 e 32 anos. Maravilha, a gente continua como pais super protetores e como mães também. Mas, em contrapartida, quando você chega a uma certa idade, como eu hoje, quer saber, briga comigo, me ofende, me xinga, mas lembra do meu pai com carinho. E quando eu encontro na rua pessoas que, ao invés de perguntar, ei, Carlinhos, como é que você tá? Fala assim, e o pai, como é que tá? Cara, eu solto foguete. Não tem coisa melhor. Bom, a gente acabou de falar do seu pai, você meio que citou en passant aí, que você era porteiro dele, você estava confidenciando que no começo da carreira, porque o Carlinhos também já citou que trabalha na CMN, mas no começo de carreira não era disso que você queria. Não, sabe por quê? Porque em 67, por exemplo, só contando rapidinho, em 67 eu queria tocar música, eu queria fazer música. E aí eu falei pro pai, eu quero tocar bateria. Naquela época, né, a galera da minha faixa etária. Você estava com quantos anos mesmo? Hein? Eu faço 59 agora. Não, em 67. Em 67 tinha 7 anos. Sim. 7, 8 anos, por aí. Aí eu falei pro pai que eu queria aprender bateria. Aí meu pai falou, rapaz, bateria não, porque você não vai conseguir carregar. Se você quiser levar para casa da avó, você não vai levar. Se você quiser ir para casa de alguém, você não vai. Então, toca violão, porque é mais fácil, mais leve, mais tranquilo. E aí ele me colocou o Vanderlei Felca, que inclusive teve bandas, tocou aqui em Ribeirão Preto, infelizmente já falecido, de um talento muito grande. O Vanderlei Felca foi meu professor durante 3 ou 4 anos. Aí nós mudamos a Vila Tibério, o Vanderlei também tinha mais atividades, e eu, como já sabia alguma coisinha do violão, eu comecei aqui na região do Iguatemi a dar aulas de violão, quando eu tinha 13, 14, 15 anos de idade. Então eu tinha 7, 8 alunos, começando ainda com 8, 10, 12 aninhos, e eu já garoto quase, né, menino ainda também jovem, mas um pouco mais velho que os pequenininhos a quem eu ensinava. Aí eu comecei a dar aula de violão, participar de festivais, porque eu participei de festivais do FECOC, inclusive com Kiko Zambianchi, participei de Araraquara, participei de São Simão, participei de Poços de Caldas, acampando, compondo e cantando. Eu tenho hoje umas 50, 52 músicas, ninguém sabe, ninguém gravou. Uma delas eu queria que pelo menos o Emílio Santiago gravasse. Sempre como Carlinhos Caparelli ou tinha algum outro Não, nome? Como Carlinhos. Nem Caparelli eu usava até então, porque eu não trabalhava no meio e tal. Carlinhos, aí meu pai já era radialista em Ribeirão há 20 anos, sei lá quanto tempo. Aí, rapaz, por mais que eu tivesse esse envolvimento com a comunicação, e antes disso, paralelo a dar aulas de violão e a me envolver até certo ponto com a música de uma maneira muito grande, eu participava dos programas de calor, de auditório do meu pai, sendo porteiro. Então a gente saía às 8 da manhã de casa, com todas as premiações, jogava os prêmios na perua Kombi que meu pai tinha, ia para o auditório, saímos às 2 horas, até o conjunto, hoje é banda, né? Naquela época o conjunto, até desmontar todo o equipamento, a gente chegava em casa 4, 4 e meia para almoçar e jantar. Eu chamava amigos para poder brincar daquela faixa etária,
12, 13 anos de idade, a mãe, não, filho, amanhã tem escola, amanhã tem que levantar cedo. Não é como hoje que a galera dorme às 2 da manhã para levantar às 5. Sim. Naquela época não tinha horário, eu cumpri. E aí eu ficava penalizado, porque eu não tinha domingo. Né? Não como os meus amigos que iam brincar, iam para o futebol, iam para um clube, e eu não podia ir. Eu, a minha irmã, que cuidava dos prêmios, a Jocely, a minha mãe Guaraci cuidava da mesa de premiação, minha avó cuidava do meu irmão, que hoje são praticamente 13 anos mais jovem que eu, e o meu avô era bilheteiro. Ou seja, a família inteira mobilizada para o trabalho. E aí eu falei, o quê? Não quero entrar nesse meio, não quero de maneira alguma. Entrei na música, tocando violão, dando aula, participando de festivais. Aí em 80, como houve a dissidência da PR7 para clube, algumas pessoas foram para Brasiliense. E dentre essas pessoas, meu pai, o Iris Ribeiro, o Elton Pimenta, o Pedro Giacomini, enfim, se eu começar a citar, eu vou viajar. E aí eu fui acompanhar o pai para poder fazer programação. Tinha um programa que eu dei o nome chamado Brasiliense, das 6 a melhor. Na época nós tínhamos 6 emissoras em Ribeirão. Então a gente tocava trechinhos de música, você ligava, escolhia, falava, Caparelli, JC, eu quero tal música, essa da música tal. E aí ao final do programa a gente trazia na íntegra aquela escolhida como a melhor. Do contrário, eram apenas 10, 15 segundinhos, trechos da música. E eu falei, o quê? Nós temos 6 rádios, nós tínhamos na época, Brasiliense, Colorado, Renascença, PR7, 79 e a outra que eu não lembro, Cultura. Aí, Brasiliense das 6, a melhor. Aí comecei a fazer programação. Aí o Cid José Machado dos Santos, que era o dono da rádio, ele falou, rapaz, você leva jeito, já falou alguma vez na vida? E eu só fazendo programação, me envolvendo, tal. Falei, não, amigo, mas dentro de mim, e eu fazia engenharia naquela época, entendeu? 3º ano, mais ou menos, desenho técnico, arquitetônico, projetivo. E aí eu falei, quer saber, eu vou sair desse mundo. E aí o Cid falou, rapaz, tem um horário das 7 às 10 da noite, na Brasiliense, aqui mesmo na rádio, tem coragem de fazer? Eu falei, amigo, nem que seja para desanunciar as músicas. Fala o nome das músicas, fala alguma noticiazinha e boa. Você já tinha também essa mesma rapidez, esse mesmo alcance da sua voz ou não? Ou ela estava se desenvolvendo desde aquela época? Eu acho que sim, se bem que eu já tinha 20, 21 anos, a voz estava em alguma mudança, sei lá. Mas a forma de falar rápida, tanto que quando eu adentrei ao FM, porque final de 80 eu entrei no rádio, 2 de novembro de 80 eu comecei esse meu programa no Rádio AM. Dia 1º de abril de 81, ou seja, praticamente 6 meses depois, nós começamos, eu, Milton Rabelo e o Marcelo Zamarian, que faleceu recentemente, éramos os 3 primeiros locutores da Diário FM. Entendeu? E aí eu fiz um teste. Vocês inauguraram a Diário. Sim, foi feito um teste, na época tinha a PR7, a Clube FM, só que lá era locutor, operador. E dentro desses locutores o Curió, né? De inesquecível memória. E aí, o Curió falava, mas tinha um operador. Nós não, o Diário adaptou 1º de abril de 81, locutor DJ. Ou seja, era o locutor operador. Então eu fazia das 7 a 1, o Milton da 1 às 7, o Marcelo Zamarian das 7 a 1 da manhã, ou das 7 à meia-noite às vezes, ou das 8 a 1, em razão da Voz do Brasil, né? O Marcelo era o 3º locutor da época. Bom, nós estamos ouvindo aqui na Rádio Unaerp, no nosso canal Memória da Imprensa de Ribeirão Preto, o locutor Carlinhos Caparelli. Ou 45. Isso que eu ia falar. Você por quanto tempo ficou ali na Diário, Carlinhos? 5 anos. 5 anos. E depois da Diário, como é que foi a sua trajetória? Aí você já abraçou o rádio? Aí eu esqueci o 45. Porque cada um tinha um apelido na época. O Milton era Kotzent. Milton Kotzent é muito pesado esse nome, 22, 23 anos de idade, sei lá. É Milton Rabelo, que roubou o Dirceu Rabelo do locutor oficial da Globo. Aí Marcelo Zamarian é muito pesado. Marcelo Moreira, vamos roubar o Moreira, né? Moacir Jatubá, Moacir Dário Tomazinho, não, vamos pegar o Moacir Jatubá, que era a voz do Canal 100, Luiz Jatubá. O Paulinho Pussi, Paulinho Paradise. E aí foi, Joel Arruda, Joel Lawande, que Lawande nada, tal. E foi seguindo. Como Gera Bignose, era José Geraldo Marcão, virou Geraldo Nariz Grande. O Celso Luiz já era um nome tranquilo. Celso Luiz não tem problema. Carlinhos 45, lembra o pessoal. Por que Carlinhos 45? A rapidez de um toca-discos, né? Para quem tem mais de 45, 50 anos de idade, toca-discos tinha 3 rotações, 33, 45, 78. E aí o Paulinho Prado e o Fernando Marucci falaram assim, rapaz, você precisa ter um apelido igual o Milton, igual o Marcelo. Que apelido a gente vai dar? Carlinhos 45, Caparelli é muito pesado, para a época ainda jovem, né? Carlinhos 45, você fala rápido demais. É isso. E quando você percebeu assim, pô, isso é o que eu quero fazer mesmo, essa é a minha vida, o que meu pai seguiu, porque como você citou, no começo você não queria essa vida, de repente entrou, abraçou e ficou. Como é que foi isso? Eu fiquei, e como que foi não, como é isso? É algo para mim absolutamente prazeroso. Atualmente a gente não tem tanta visibilidade quanto talvez tivéssemos, quanto poderíamos ter.
Infelizmente, hoje, às vezes não basta o talento, não basta a criatividade, não basta a voz bonita. Você tem 1000 entraves para poder seguir. Eu sei de amigos meus que estão fora do rádio, com uma voz belíssima, com uma forma de se comunicar muito bacana e infelizmente não tem oportunidade. Hoje mudou muito, especialmente o rádio interiorano, e eu vou além, o rádio nacional até mudou, né? As emissoras de TV também, eu discordo, eu não consigo assistir alguns apresentadores de televisão, sabe? Me trazem um desconforto muito grande, não quanto à possibilidade de que eu esteja lá. Claro que eu queria ser um William Bonner, lógico e evidente, mas alguns locutores, alguns apresentadores que me trazem uma tristeza muito grande, que há pessoas com muito mais talento, com um poder de comunicação muito maior, com uma voz muito mais bacana do que esses que estão na ativa. Tal como no nosso rádio aqui de Ribeirão Preto, entendeu? Sim. E eu costumo dizer hoje, quanto mais erro, melhor. Quanto mais seja, tá bom, seja, problema, não tem problema. Falou errado, meu amigo, vem pra cá, se houver dinheiro na jogada, e isso me entristece muito, entendeu? Nem todo mundo tem condição de venda ou de que consiga bancar através de um grande patrocinador, através de um grupo político, e a comunicação não é isso. Infelizmente, está dessa forma. Bom, você ficou 5 anos ali na Diário, depois seguindo a sua carreira, como é que foi? Aí eu fiz Alvorada FM, aí eu fiz Estúdio 92 durante 4 anos, era uma FM que só tocava música clássica, clássico e orquestra, né? Fiquei lá 4 ou 5 anos, o Beni Chagas foi um grande diretor que eu tive, me ensinou demais. O Beni hoje mora em Franca. Muito, muito amável, muito carinhoso comigo. O próprio Totinho. Eu fiz Independência durante muito tempo e fui reprovado. Deixa eu te contar isso. Eu fui gravar na Independência em Ribeirão Preto, soltar no Acai. Lembra do Acai? Sim, aqueles gravadores de rolo? Em Ribeirão Preto, 12 horas, 1 minuto. Aí mudava um pouquinho o jeitão. Em Ribeirão Preto, 12 horas e 2 minutos. Tá. Aí eu fui gravar com o GG, que tá aqui, graças a Deus está vivo, com o pai GG. E aí o Totinha foi ouvir e falou, não. E ele ficava meio gago, né? Voz meio fina na época. Ficava nervoso e piorava. Piorava. Aí, não tá bom não. Pode voltar, volta pra aprender. E esse é o grande exemplo que meu pai me deu na vida, dentre muitas coisas boas que ele me proporcionou. Eu cheguei em casa chorando, meu pai terminava o programa dele na época, JC Atende Você. A FM Independência seria inaugurada. Ainda não havia havido ainda não tinha de PR7 para clube. E meu pai adorava o Totinha. Aí ele me viu chorando, 6h30, 7 horas da noite, sei lá. Aí ele pegou e falou, o que foi? Eu falei, o teu amigo me reprovou. Ou seja, paternalismo, baba-ovo, puxação de saco. Se ele é teu amigo, devia ter me aprovado. Sim. Não. Aí meu pai falou, peraí. Eu já tenho 20 e tantos anos de rádio, sei lá quantos anos ele tinha na época. Você está querendo começar, já vai chorar? Para. Você ainda vai se entristecer muito, você ainda vai sofrer muito, você ainda vai, sabe, passar por algumas situações nada agradáveis, bem constrangedoras até, e você já vai querer chorar a partir de agora. E foi aí, cara, a luz no meu caminho, para que eu pudesse me envolver, escutar as outras pessoas de uma maneira com muito mais intensidade, querer aprender um pouquinho de português, de inglês, sabe, posicionamento, postura, se tem que brincar, vamos brincar, se o programa for de brincadeira, se o programa for sério, vamos colocar a seriedade no assunto. Então, eu acho que não só eu, muitos da minha época, da minha faixa etária, têm essa versatilidade muito grande, essa criatividade. Eu falo rápido, só que na Estúdio 92 era a orquestra de Raymond Lefebvre. Tinha que falar absolutamente usando o grave e muito, muito devagar. Tanto que o Beni quis me tirar da Renascença, que era aqui, eu fazia, ô Dona Maria, como é que vai? Que música nós vamos ouvir? Ele falou, você vem pra cá, você vai trabalhar comigo. Eu falei, cara, eu não vou saber falar devagar. Vai, eu vou te orientar, eu vou te ensinar. Então era breque de mão puxado, entendeu? E falar nome de orquestra sinfônica sem trilha, a seco, como a gente falava, né? Sem BG, sem nada, para poder mencionar o nome da rádio, as notícias com uma vagarosidade muito grande, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu acho que fica muito marcado na gente. Não que se faça tudo, mas você não estranha nada que fizer. Carlinhos vai ser locutor esportivo, adoro futebol. Isso eu talvez não tivesse condição de fazer, porque eu não me vejo como você fala rápido, mas eu não me vejo, locutor não me vejo como esportivo, não me vejo. Eu acho que eu não sei. Entendeu? Precisa ter bom senso, precisa ter critérios, tá? Eu talvez não tenha. Mas para fazer um FM noticioso, AM, seja o que for,
de brincadeira, como eu faço lá na senhora. Ô, dona Maria, como é que vai? Ô, dona Carmen, como é que tá a senhora? Entendeu? Eu falo brincando, tal. Ó, se tiver pudim, din-din, lembra do Carlinho. São brincadeiras que eu adapto para o programa, porque tem a ver, né? Um programa, um público bem diversificado. Agora, vamos falar sério, vamos fazer jornalismo, com coincidência, com consciência, com leitura, com criatividade, e com empolgação acima de tudo. Você teve uma grande referência dentro da sua casa, que foi seu pai. Meu pai e meu irmão, né? Claro. Jair César, que continua como inclusive, essa era uma das outras outra pergunta que eu ia fazer para você. Mas em relação ao que eu estava falando, tem como ponto de referência o seu pai, claro, sim, mas alguns outros locutores que você ouvia ou acabou admirando, trouxe para você esse jeito que você disse, dessas brincadeiras, desse jogo de cintura no ar, Carlinhos? Ou foi o tempo mesmo que fez você se adaptar? Acho que foi o tempo. Se eu citar algum locutor de Ribeirão Preto, eu talvez vá magoar algum. Então, eu prefiro dizer que todos daquela época que eu escutava, então eu vou dizer da época do meu pai, não vou dizer das influências que eu tive. Ouvia Coraúcio Neto, ouvia Iris Mendes Ribeiro, ouvia Jair Guerelê Filho, ouvia Sebastião Xavier, ouvia todas aquelas pessoas, aí depois mais tarde um pouquinho Schiavone, enfim, várias pessoas que hoje, olha como é que é a vida, coincidentemente eles estão todos lá na CMN. É uma coisa maluca, graças a Deus, entendeu? Então eu via grandes vozes, sabe? Da própria FM, da Alvorada, da Brasiliense antiga. Então eu vou me ater ainda a esses que estão com a gente hoje, porque se eu citar algum, com certeza eu vou esquecer. Eu não queria magoá-los de maneira alguma. E esse negócio de trabalhar com o seu irmão, é um ponto ali, uma âncora para você também, e como é que foi a entrada dele para trabalhar? Porque você estava comentando, vamos dizer assim, ele é o 13 anos mais novo. 13 anos mais novo. E como é que foi essa transição dele? Para você ter uma noção, também? Quando eu casei ele tinha 11 anos. E então, como é que foi a entrada dele no rádio hoje você, a tua geração, a geração dele, são absolutamente mais inteligentes, mais rápidos, né, do que nós, do que a minha própria geração. Então, só que ele era muito menino quando eu já estava no rádio, fazendo rádio. Hoje vocês dão de 10 na gente, né? Entendeu? E quando ele disse que ia entrar no rádio, como é que... Lá na tua casa, como é que foi seu pai, você... Quanto ao meu irmão entrar no rádio? Isso. Ele entrou menino de tudo. E também aqui, fazendo Mundo Jovem. Mabel Skinny, olha só que loucura. 12, 13 aninhos. Mais jovem que eu até no rádio. Entendeu? Meu irmão já tem praticamente 30 e poucos anos de rádio. O irmão do Carlinhos... Jair César Caparelli, César Caparelli, JC também Caparelli. Também, Minha irmã Jocely fez jornalismo, não exerce. Preferiu não fazer, às vezes eu chamo, tem uma voz, cara, você não acredita. Jô, vem gravar uma vinhetinha pra mim, não quero. Vem gravar um comercial pra mim, não quero. É de família essa voz, porque seu irmão também. Tem uma voz antes o pessoal falava assim, você tem voz de locutor, vai trabalhar no rádio. Isso, aquilo, outro, mas é de família, então, esse timbre de voz? Não, mas também, no caso, minha irmã, né? Mas ela tem um jeitão de comunicação muito legal. Só que ela fez jornalismo, olha só que loucura, fez jornalismo, fez direito, nunca exerceu e seguiu para ser bancária. Hoje ela é aposentada de uma agência bancária. É muito louco, né? E o meu irmão seguiu, eu segui, graças a Deus. É algo que eu faço de uma maneira muito prazerosa, entendeu? Não tem mentira, não tem alguma coisa forçada. Eu costumo dizer o seguinte, quando acende aquela luzinha vermelha no ar, entendeu? Há pessoas que, de uma certa forma, vivem aquilo que talvez não são. E eu não consigo ser assim. Meu pai não era assim. Gosta do Caparelli, gosta do JC, vai ter que suportá-lo também fora do ar, porque ele era exatamente como era ao vivo nos programas. É o meu caso. Sou tão chato, tão complicado, tão, entendeu? Sim. Nojento, às vezes, para muita gente, talvez, a gente não consegue agradar todo mundo. Exatamente em todas as situações. Entendeu? Abri o microfone e eu continuo sendo o mesmo cara. Não tem mentira, não tem fingimento. Gostou de mim fora do microfone, tem que me suportar ao microfone também. Você e o seu irmão estão com um programa na televisão, não? Isso, encontro marcado, canal 9 da TV RP, canal 9 da NET, toda terça, quarta, sexta e domingo, das 9h30 às 10 da noite. Os mais variados assuntos, as mais variadas entrevistas. Programa de entrevistas, basicamente. Entendeu? E das mais diferentes informações que as pessoas podem. Às vezes tem música, às vezes tem alguma coisa de teatro, às vezes tem empresas de Ribeirão Preto que fazem eventos e a gente está cobrindo. É muito bacana, cara.
Gostoso. E o seu filho Cássio também se formou em jornalismo, começou no rádio, só que ele pegou, vamos dizer assim, uma época que é aquilo que você estava comentando, que precisava vender. E acabou saindo. Você espera ainda que ele volte ou você sabe o que eu faço? Deixa seguir o caminho dele? Se ele estiver nos acompanhando, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei para ele. Ele falou, cara, pai, isso quando ele desistiu do jornalismo, de fazer rádio e tal. Ele dizia o seguinte, você e meu pai não ganham nada, você e meu avô não têm uma vida financeira bacana, como talvez pudessem ter, e eu não quero seguir isso. E na época eu estava desempregado do rádio, sem contar o programa do meu pai aos sábados, no dia a dia do rádio eu estava fora. E ele se entristecia demais, ele dizia que não queria mais, porque ele era repórter esportivo. Sim. Adora jogar futebol. Então aí vem a confidência. Como jogador de futebol, era, aos 10, 12, 15, 18, 20 anos e agora aos 32, ridículo. O meu mais novo não, o Juliano, bom de bola com 28 anos até hoje, desde pequeno. Mata qualquer um. Se tiver 4, 5 na frente, ele leva na boa. O Cássio sempre adorou, mas sem noção. Em contrapartida, como repórter esportivo, gentil, carinhoso, estudioso com as pessoas, entendeu? Com a sua área. E, às vezes, hoje para vocês é desnecessário isso, eu adoro ainda sujar a mão nos jornais. Mas eu jogava na cama dele o Estado, a Folha, todo e qualquer jornal, não mais a Cidade agora, né? Mas enfim, Tribuna, qualquer jornal, para que ele pudesse ler e se envolver de novo, falar, puxa vida, que não seja nem em Ribeirão Preto, que seja num outro local. Por quê? Porque a área esportiva, o que eu fiz ou faço talvez, eu não sei se tem uma duração, uma durabilidade mais 5, 8, 10, 20 anos. O esporte foi esporte na pré-história e vai ser daqui a 400 anos, não tem jeito, todo e qualquer esporte. Então eu sempre queria muito que ele se envolvesse, voltasse a se envolver com isso, pelo talento que tinha, pela forma generosa de tratar as pessoas, pela criatividade, o lado momentâneo dele era muito barato. Como você também foi repórter, não só o Cássio, mas você também. Por um período. Por um período eu acabei sendo também. E eu não sei por que vocês desistiram. Agora, há quem diga na minha família que eu não tenho um plano B, que eu não sei fazer outra coisa, que eu não quero fazer outra coisa, talvez até soubesse. Mas o envolvimento do rádio sempre foi muito grande, da televisão também. Mas o rádio foi uma porta muito importante na minha vida, sabe? A ponto de que sábado, domingo, Natal, feriado, Ano Novo, Carnaval, vamos trabalhar, entendeu? Não tem essa de escolher dia, de não sei o quê, de horário, não. Eu, para você ter uma ideia, eu já tinha 30 e poucos anos de idade, eu fazia na Diário, acho que sei lá quantos anos. Das 6 a 1 da manhã, hoje é 3 ou 4 horas no máximo no locutor de FM. Na minha época, quando nós começamos, eram 6 horas. Entrava às 7 da manhã, saía 1 da tarde, ou seja, tinha que acordar às 6 da manhã, ir para o trabalho, 1h15, 1h30, estava almoçando, e eu voltava na Brasiliense das 7 às 10 da noite, domingo. Saía às 10 da noite, no dia seguinte já estava na Diário, 7 horas da manhã de novo, abrindo horário. Sem peso algum, sabe? E hoje, se você disser para um menino de 20, 22 anos, o quê? Trabalhar sábado, domingo, feriado, tô fora. Bom, mas para quem quer seguir esse tipo de carreira, rádio, TV, não tem horário e não tem data também. Mas, acima de tudo, faça aquilo que esteja dentro de você. O coração tem que falar mais alto em tudo aquilo. Por mais que eu admire a medicina, eu seria um péssimo médico. Não tenho traquejo algum, não tenho conhecimento e nunca me envolvi com isso. Engenharia... Faço uns desenhos à mão lá, mas o quê? Eu falei, quando me aprofundava na física especialmente, era bom de desenho manual. Mas quando pegava nanquim, a canetinha de nanquim da época, né, compasso, não sei o quê, rapaz do céu, não é que eu apanhava, era que eu estava me contradizendo. Tentando provar a mim que eu não queria o rádio, entendeu? Sim. O rádio, a comunicação. E aí, quando eu acordei, ainda bem que foi a tempo, não foi com tanto tempo assim de idade, eu poderia ter começado. O Pedro Augusto, Pedrinho Palaretti, que hoje está na Tupi, do Rio de Janeiro, era inclusive deputado e tal. O Pedro Augusto, com 12, 13 anos, ele já era discotecário aqui da Renascença, velho. E de outras rádios também, menino de tudo. Ele é mais jovem que eu e começou com 12, 13, 14 anos de idade. Eu fui começar praticamente faltando 5 meses para 21 anos. Entendeu? E tá até hoje no rádio. Tô até hoje. No ramo. 2 de novembro eu completei 37 anos de rádio, né? Peraí, nós estamos em 2018. Não? 38 anos de rádio. Eu comecei 2 de novembro de 80, 38 anos de rádio. E nós estamos ouvindo aqui na nossa rádio Unaerp, para o canal Memória da Imprensa de Ribeirão Preto, Carlinhos Caparelli. Não sei se ainda dá tempo, Thiago.
dá tempo ainda? Podemos seguir aqui? Tá tranquilo? Você tem um outro lado seu, fora do rádio, que você também é mestre de cerimônia, porque muita gente já deve ter visto você aí participando de algum trabalho como mestre de cerimônia. Eu fiz muito 15 anos aqui em Ribeirão. Não só apresentando festas de 15 anos, mas também dando ideias, dando sugestões à família, à menina, à própria mãe. Aí, além dos 15 anos, formatura, eventos corporativos, casamento. Eu sou celebrante de casamento. Quando há algum problema, não, mas quando há alguma discordância entre religiões, eles optam, as pessoas, o casal, optam por uma pessoa que não tem nada a ver. Não é padre, não é diácono, não é pastor. E muita gente vem a mim para que eu possa apresentar, fazer esse meio campo na união do casal. Eu faço de uma maneira muito prazerosa. Seu irmão também faz. Meu irmão também faz. Então, é tudo de família, tá no sangue ali. Bom, pra gente encerrar, Carlinhos, que tá chegando no nosso tempo aqui, no nosso horário, só pra reforçar, então, o programa da televisão mesmo? Na TV, terça é o programa da semana que a gente fala. Sim. Quarta representação, sexta representação e domingo também, de 9h30 às 10 da noite, canal 9 da NET, ok? TV RP. Na Via Rádio, CMN, de meio de meia às 3h30, já citei o nome de todo mundo que está lá com a gente, com a direção do Valdemar Cural, o sobrinho, todo sábado, de meio de meia até as 3h30, tentando fazer o mesmo programa que meu pai fazia. O JC Atende Você. Eu fiquei com o pai durante 17 anos, nesse mesmo programa, e agora praticamente 2 anos sozinho, tentando conduzir o programa da melhor maneira como ele fazia. Aliás, há pouco tempo, não vou dizer quem foi, mas me disseram o seguinte: teu pai faz falta, né, rapaz? Eu falei, faz. Como cantor, que tinha uma voz fantástica. Como apresentador, conversando com as pessoas, com as mulheres, especialmente do programa, de uma maneira muito leve, muito gostosa, muito envolvente. Essa pessoa disse a mim, não, ele faz falta no rádio, pela forma que ele era. Chegava para você e falava, Douglas, mas que camisinha horrorosa e horrorível, né? Chegava para mim, Carlinhos, você está ficando cada vez mais careca, rapaz. Ou seja, ele deixava um clima do rádio, na rádio, muito bacana. Muito leve. Tinha gente que queria dar um tiro, com certeza. Mas ele era absolutamente animado e animador durante toda a sua trajetória. Com 81 anos, ele chegava a 1000 por hora, brincando, enchendo o saco de todo mundo. Então, eu brinco da seguinte maneira, Douglas. Jornal Nacional, 2 horas antes de começar, tem que todo mundo estar dentro da sua, porque a responsa é muito grande, a audiência é muito grande. Agora, o rádio não há necessidade disso. Entendeu? Claro que há responsabilidade muito grande, mas o lado interno ninguém está te vendo. Então vamos brincar, vamos deixar um ambiente gostoso, leve, tranquilo, para que se possa produzir de uma maneira muito boa. E meu pai conseguia fazer isso. Entendeu? Com a alegria que Deus colocou no coração dele. E você está transmitindo isso também, prova que a gente, lá em casa, que nós estamos ouvindo o seu programa. Dona Carmen, um beijo. E aquele jeito seu de falar é igualzinho o seu pai também. Essa forma de transmitir, essa alegria, a forma que você passa a informação, conversa com a pessoa do outro lado, é praticamente igual, e o seu pai deixou aí um bom seguidor dentro do rádio. E botafoguense igual o pai. Então. Mas que eu adoro o comercial, porque o comercial, meu filho, você lembra disso? Sim. Fez muitas matérias no comercial. E o comercial o time do comercial, a diretoria, os jogadores daquela época, foram muito generosos com meu filho, muito gentis, mesmo sabendo que, por exemplo, meu pai inaugurou o Estádio Santa Cruz como locutor. 21 de janeiro de 68. Tá aqui, ó, tá na minha pauta, eu esqueci de falar. Meu pai foi locutor oficial, entrevistando o Wilson Simonal, já falecido, Jair Rodrigues, já falecido, e Altemar Dutra, cantando na inauguração de Santa Cruz, meu pai ali. Eu fui locutor há pouco tempo, há 8, 10 anos atrás. Tem gol no Morumbi, oferecimento, babá. Fiquei lá 5, 6 anos seguidos. Eu cansei de ouvir você ali também anunciando os gols. Com tudo isso, o comercial tratava o meu filho de uma maneira linda. Muito bonita. E eu sou a família inteira São Paulina, eu sou mais inteligente, eu sou santista da Vila Belmiro. Quer torcer pra gente, eu tô aceitando. É isso daí. Carlinhos, um abraço, muito obrigado pela sua presença aqui, aceitando o nosso convite, falando da sua carreira do seu pai, do seu irmão, da sua família. Muito obrigado mesmo e a gente espera se encontrar nos supermercados da vida aí. Olha, ó, vira e mexe nós estamos. Rapaz, quase todo o supermercado que a gente tá entrando, ou você tá entrando, ou eu tô saindo, você tá saindo, eu tô entrando, e a gente tá se encontrando por aí. Mas é muito melhor do que a gente se encontrar num lugar de tristeza. Claro. Nós que perdemos agora em 2017 vários locutores, vários comunicadores de Ribeirão Preto, praticamente em 2 meses foram 4. Porto Alegre, Jair Grelê, Drauzio Mauro e Domingos Leone.
antes de nos encontrar num supermercado, brincando, contando piada e abraçando a tua mãe. Legal então, Carlinhos, um abraço, muito obrigado, manda um abraço pro Jainei, pro Cássio, pra toda a família lá, pro seu pai também, tá bom, velho. Que Jesus abençoe todos vocês, tá obrigado, bom? Andrei, obrigado, Tiagão, Thiago também. pelo carinho e pela paciência. E eu vou me atrever aqui, dizer que as portas estão abertas para você aqui. Você que não conhecia a rádio na época, você é da época antiga, você até se surpreendeu do jeito que está agora. E tudo isso culpa do professor Gil Santiago. O Gil que trabalhou comigo também em rádio. Olha só. Rapaz, grande Gil, se estiver nos ouvindo, nos vendo, um abraço, que Deus te ajude, você e toda a família. Enfim, cara, a gente tem uma trajetória muito bacana. E vários de vocês trabalharam com a gente, entendeu? Que dá uma satisfação muito grande. E você que é jovem, saiba disso. Entre naquilo com a qual você acredita que o seu coração lhe responda. Com a qual você se identifique. Entendeu? Não adianta fazer uma coisa porque alguém pediu, você é bom nisso. Ouça o teu coração. Se ele te disser, não, eu sou bom naquilo, tenta aquilo. Claro que se houver uma mudança, né? Não há problema algum. Mas, acima de tudo, opte por aquilo que lhe satisfaz. Legal, Carlinhos. Um abraço, obrigado. E a nossa entrevista termina aqui. Lembrando que os nossos canais de interação estão no Facebook e também no Instagram, Memória da Imprensa de Ribeirão Preto. E no youtube.com/Memória Imprensa. O nosso canal Memória da Imprensa de Ribeirão Preto é um trabalho do curso de jornalismo da UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto. E eu sou Douglas Gabriel. Um abraço a todos e até a próxima.